Tem alguém aí? Então, pessoal, eu tô aqui no carro. Há alguns dias já, uma palavra tem me incomodado, porque eu tenho observado algumas coisas e Deus me deu uma interpretação sobre uma palavra da Bíblia e eu queria compartilhar com você. A gente é baseado por relacionamentos. Nós fomos criados para viver em sociedade. E às vezes os relacionamentos nos frustram, às vezes nos deixam felizes, porque relacionamentos são feitos por pessoas e as pessoas nem sempre acertam em tudo. Só que eu quero falar de uma questão que se chama a amizade e a maturidade que as amizades lhe trazem. Num mundo acelerado que vivemos e cheio de interesses, de egocentrismo, onde muitos buscam seus próprios interesses, nós precisamos saber identificar as verdadeiras amizades e aquelas pessoas que querem realmente o nosso bem. Mediante a isso, eu lembrei de um texto que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 29, que é uma parábola que Jesus contou referente ao trigo e ao joio. Essa palavra ela se refere ao reino dos céus, mas eu quero trazer uma interpretação que eu tive com referente às amizades e os relacionamentos que construímos. A palavra de Deus diz o seguinte: não, ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. O trigo, ele tem uma função. O trigo é o fruto produzido e ele tem uma utilidade de alimentar, de produzir. O joio, simplesmente, ele não tem função nenhuma. Pelo contrário, ele é nocivo. E às vezes a nossa vida é comparado a este terreno onde foram plantados essas sementes. Neste terreno vão crescer o joio e o trigo. E você precisa saber identificar se as amizades que lhe cercam são amizades trigo ou amizades joio. Como assim, Thomas? Eu não entendi. O joio, ele se parece muito com o trigo, mas ele não é trigo. O trigo, ele tem essência, o joio tem só aparência. Será que isso começa a te levar a refletir algumas coisas? Em algumas situações da vida a gente se preocupa, a gente se pergunta por que algumas amizades se afastam de nós, por que alguns amigos nos abandonam na hora da crise ou na hora que a gente mais precisa. Justamente porque eles eram joio. E as situações às vezes que te deixam triste, na verdade é uma permissão de Deus, como a gente vê no texto, que ele mandou que deixassem o Senhor do campo, mandou que deixassem crescer juntos, porque na hora da colheita você saberia identificar quem é quem. Já aconteceu por acaso com você de repente as amizades sumirem quando você mais precisa, mas quando você está bem novamente, todos esses amigos lhes retornam. Aí, esse momento de crise te leva a um ponto de maturidade, a entender que os seus problemas, na verdade, são um passo de reconhecimento. As dificuldades que você passa te leva a um patamar chamado patamar de reconhecimento. Reconhecimento dos seus relacionamentos, reconhecimento de quem é, daquilo que você vai ser, daquilo que Deus quer que você se torne. Mas para que esse processo esteja concluindo, é necessário que nos seus relacionamentos haja uma separação daqueles que vão produzir algo na sua vida ou daqueles que não vão produzir. A essência é muito melhor do que a aparência.
Quando o trigo está pronto a ser colhido, a sua espiga, os frutos começam a pesar e ele começa a curvar. O joio não, ele é rígido, não há mudanças na vida dele. E às vezes a mudança que parece que vai te deixar prostrado como o trigo, é a mudança que veio para frutificar e semear a sua vida. Após isso, o texto, a parábola diz que aqueles que estavam curvados, que era o trigo, que era a semente boa, foram recolhidos e guardados no celeiro da prosperidade. E o joio foi lançado e queimado porque não havia utilidade. Pare de reclamar por um momento da situação que você vive, porque ela te forja. Ela é o que está formando o seu caráter para que quando frutificar, você saiba que está cercado das pessoas corretas, para que aquilo que você trabalhou, aquilo que você se dedicou, seja desfrutado das pessoas que realmente querem o seu bem, e não aquelas pessoas que parecem querer o seu bem. Espero que você tenha talvez o mesmo entendimento que eu tive, que as situações nos levam à maturidade nos relacionamentos. E nós sabermos com quem andamos vai refletir também com quem seremos. Obrigado, gente. Que Deus lhes abençoe.